Fala, bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Gente, seguinte, seguimos a parte de termodinâmica, certo? A sua apostila 2A, beleza? A parte do terceiro bimestre 2A, tá? E hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito aqui de uma parte importantíssima da dilatação térmica, que é a dilatação térmica dos líquidos, tá? Não só isso, a gente vai falar de mais algumas coisinhas, mas dilatação térmica dos líquidos a gente é a parte introdutória aí pra gente, tá? Então, do que trata-se a dilatação térmica dos líquidos, pessoal? A dilatação térmica dos líquidos, a gente tem que observar alguns detalhes que a gente não tinha que observar na dilatação dos sólidos. Bom, primeira coisa, a dilatação dos líquidos, pessoal, ela sempre vai ser uma dilatação volumétrica, tá? Delta V, V0, gama, variação da temperatura, tá? Vale a mesma equação que a gente usava para os sólidos, vale aqui para os líquidos. A ideia é a mesma, tá, gente? Porém, aqui a gente tem que reparar em uma coisa que é o recipiente, tá? Quando não tem dilatação do recipiente, o que acontece? Eu tenho lá um determinado líquido dentro de um recipiente. Então, imagine que eu peguei, por exemplo, essa garrafinha de água e eu enchi ela até aqui a boca. Ela está cheia de água, literalmente. Ou seja, o volume interno do recipiente é exatamente igual ao volume de líquido que eu tenho aqui, tá bom? Por exemplo, digamos que isso aqui tem 500 ml, eu tenho exatamente 500 ml de água. Eu vou lá e esquento isso aqui, tá? Quando eu começo a esquentar, o que vai acontecer? A água, pessoal, ela vai dilatar e ela vai escorrer, tá certo? Ela vai vazar. A gente chama isso de líquido extravasado. Se o nosso recipiente não dilata, o líquido extravasado daqui é a dilatação do líquido, certo? Por quê? Ele tinha 500 ml, ele, digamos lá que tenha extravasado 20 ml, então ele dilatou 20 ml, o volume final do líquido foi 520 ml, e ele extravasou do nosso recipiente, tá? Mas, pessoal, o que mais acontece não é isso. O que mais acontece é o recipiente dilatar também. E aqui a gente precisa ter uma relação lógica. Então veja só, imagine que a princípio a gente tinha ambos com 500 ml. O que acontece? Ao eu esquentar a água, eu esquento o recipiente também. Ou, ao eu esquentar o recipiente, eu esquento a água que está dentro dele também, né? Certo? Geralmente, se esquenta o recipiente, ele acaba esquentando o líquido. Então, ao esquentar o recipiente, ele também vai dilatar, tá bom? Ele também dilata. Ou seja, eu vou, por exemplo, digamos que ele tinha 500 ml, o recipiente vai chegar a 505 ml. A água, ela chega nos mesmos 505, só que ela dilata mais, né? Não só a água, pessoal, líquidos em geral, eles dilatam mais do que os sólidos. E uma parte dela extravasa. Digamos aqui que a parte que extravasou foi 10 ml. Tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só que interessante. A dilatação do líquido, certo? Foi qual? Ele tinha 500 ml. O recipiente chegou a 505 e continua ali com líquido até a boca. Então ele tem 5 ml de dilatação aqui. E ainda vazaram 10, então vazou os que extravasou mais 10, tá vendo? Então a dilatação do líquido, na verdade, foi de 15 ml, né? 5 que ainda ficaram dentro do recipiente, porque o recipiente também dilatou, e mais os outros 10 que extravasaram, né? A gente chama isso aqui, ó, de dilatação aparente. Tá vendo? É o que aparenta ter dilatado, tá bom? Então vamos lá, gente. Qual que é a relação lógica que eu tiro dessa história no fim das contas? A gente vai fazer o seguinte, ó. A dilatação de volume do líquido, L, ela sempre vai ser a dilatação. Opa, peraí. A dilatação do recipiente, eu vou chamar de ΔVR, mais a dilatação aparente, que eu vou chamar de AP, ou seja, o líquido que extravasa. Não foi isso que a gente fez? Eu não peguei o que o recipiente dilatou mais o que extravasou?
Beleza? Então, essa é a ideia da dilatação de volume de um líquido, tá? Tem que ter em consideração se vai ou não dilatar o recipiente para saber se eu tenho que levar em consideração essa história de dilatar o recipiente ou não, tá? Isso é bem importante para nós. Beleza? Tranquilo a ideia, né, gente? Aqui, usando essa relação, a gente pode chegar matematicamente, eu não vou ficar batendo muito na tecla de como chegar, numa relação entre os coeficientes de dilatação, né? O coeficiente de dilatação real do líquido, né, a gente chama de gama L, ele vai ser o do recipiente mais o aparente. Pessoal, assim, entenda uma coisa, não existe coeficiente de dilatação aparente, vamos dizer assim. Ele é o que a água aparenta ter. Tá vendo? Então, aqui é uma relação lógica, mas não é algo real. Não existe uma dilatação aparente, não existe um coeficiente de dilatação aparente. Mas matematicamente a gente consegue bolar uma relação lógica. Usando essas duas equações aqui, você resolve qualquer questão, tá? Ah, Doug, o que eu vou fazer daí? Ah, delta VL vai ser V0 gama delta T. Delta VR é a mesma coisa e assim por diante, tá bom? Pessoal, existe uma dilatação aqui, que é a dilatação anômala da água, tá? Não só a água, algumas outras substâncias, como o bismuto e a prata, também se comportam dessa maneira. Mas a água é o principal aqui, tá? Por que a gente fala disso? Porque a água, ela é um pouquinho diferente, tá? Quando a água se transformou em líquido e ela tá ali a 0 graus Celsius, ó, 0 graus Celsius, ela tem lá um volume 1. Ah, mentira, ela tem um volume maior que 1, perdão. O que vai acontecer? Ao aumentar a temperatura, esse volume diminui, rapaziada. Quando ela chega em 4 graus Celsius, ela tem o menor volume possível. Tá? Então eu pego lá, sei lá, 200 gramas de água e faço isso. Essas 200 gramas de água, ao chegarem em 4 graus Celsius, elas vão ter o menor volume possível do estado líquido, tá? Porque antes ela reduz o seu volume rapidamente. A partir disso, ela volta a aumentar o volume normalmente, como sempre acontece com qualquer outra substância, tá? Por que a gente fala disso, pessoal? Porque você tem que relacionar com a densidade. Lembra lá? Densidade é massa por volume, né? Certo? Densidade de massa por volume. Ué, se eu tenho o menor volume e a massa ela é constante, né, gente? Porque a massa é um valor lá, é 200 gramas de água. Eu vou ter a maior densidade possível deste objeto, tá? Beleza? Então, a 4 graus Celsius é a maior densidade possível para a água, tá bom? Tranquilo, né, gente? Essa é a dilatação aí da água e a dilatação anômala da água, né? E a dilatação dos líquidos de maneira mais genérica. Beleza? Vamos seguir, pessoal, para a parte de transmissão de calor, tá? Essa parte é muito importante porque ela é a teoria de como o calor é transmitido. Lembre sempre, calor é uma energia térmica em trânsito, ou seja, se eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio, né, um corpo com uma temperatura maior e um outro com uma temperatura menor, vai haver troca de energia entre eles. Como? Na forma de calor, né, energia térmica. Essa troca de energia, essa transmissão de energia pode acontecer de três maneiras diferentes. Então vamos lá. Primeira maneira, pessoal, é a chamada condução térmica, tá? A condução térmica, pessoal, ela ocorre quando há o contato entre dois materiais de temperaturas diferentes, certo? Por exemplo, eu pego a minha mão, ela está 37 e a minha outra mão está 35, eu vou encostar as duas, tá? O que vai acontecer, gente? As moléculas da minha mão mais quente, por elas estarem mais agitadas, elas vão agitar por choques mesmo, por colisões, a minha mão mais fria, que vai elevar a temperatura. Então, essa diminui, essa aqui aumenta a temperatura pelo simples contato entre elas, tá? Isso ocorre mais em sólidos, tá? A condução térmica ela é mais para os sólidos, certo? Então você sabe, por exemplo, você pegar aquelas panelas que tem cabos de metal, né? A condução térmica é muito alta porque o cabo de metal ele tem uma constante ali muito alta, então chega rapidamente, né? O fluxo de calor acaba sendo alto e aí você tem rapidamente chegando calor na sua mão, certo? Por isso que os cabos de metal são bem ruins, as panelas de cabo de metal são bem ruins, tá? Então, basicamente, é uma transmissão por agitação molecular entre dois objetos que têm temperaturas diferentes. Pessoal, condução térmica ocorre em líquidos e gases, mas em muito menor a proporção, tá?
Então, ela é mais para os sólidos, certo? Existe uma continha que é a lei de Fourier, pessoal, que é para a gente calcular o fluxo de calor que passa de uma extremidade à outra dos nossos objetos. Então, por exemplo, pegando meu quarto aqui, tá? Eu tenho essa temperatura aqui, essa parede que fica exposta ao sol o dia inteiro. Então, chega lá no meio da tarde, ela está, por exemplo, a 30 graus Celsius. Essa parede não fica exposta ao sol em momento algum. Então, digamos que ela esteja a 20 graus Celsius, tá? Chutei dois valores. Existe uma diferença de temperatura, portanto, vai haver uma transmissão de calor desta parede para aquela parede. Como é que eu calculo o fluxo de calor, ou seja, quanto de calor por segundo vai passar de uma parede para outra? Eu uso essa formulinha que está aí na tua tela. K, pessoal, é a condutividade térmica do material que está entre as duas paredes. No caso aqui é o ar, tá? É a condutividade térmica do ar, certo? Aquele delta teta que ele está ali, tá? Toma cuidado, pessoal, porque não é uma variação de temperatura, não é a variação de temperatura que vai ter da parede, e sim a diferença de temperatura entre esta parede e aquela. Ou seja, neste caso, 10 graus Celsius, né? Porque essa parede aqui está a 40, a 30 e essa aqui a 20, entendeu? Então, o exemplo que eu dei, certo? É a área transversal do fluxo, ou seja, pessoal, seria a área da minha parede, a área da superfície da parede, né? Porque o fluxo está daqui para lá, A é a área transversal do fluxo. E L é o comprimento longitudinal, ou seja, a distância de uma parede para outra, tá bom? Essa é a ideia da condução térmica, pessoal, bem simples, nada que você já não tenha enfrentado na sua frente, tá? Segundo tipo aí de transmissão de calor, pessoal, é a convecção, tá? Convecção, pessoal, ela funciona da seguinte maneira: é uma diferença entre densidades, tá? O que acontece? Vamos dizer que você tenha posto lá uma água no fogão para fazer um miojão top, né? Aí você põe lá a água na panela e coloca lá para esquentar. A chama do fogão ela vai agir embaixo e vai esquentar essa água aqui. Então essa água fica quente. Pessoal, a água quente, a densidade dela diminui, né? A gente já sabe disso, porque ela vai ficar com um volume maior, a densidade vai ficar menor. Ao diminuir essa densidade, pessoal, o que vai acontecer? A gente sabe que coisas com densidades maiores afundam em coisas que têm densidades menores, né? As coisas que têm densidade menor tendem a boiar. Ou seja, pessoal, a água quente sobe e a água fria desce, né? Tomando o seu lugar, né? Então a água quente sobe, tchum, 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 e a água fria desce, tchum, tchum, tchum. A gente chama isso de correntes de convecção, tá? Elas vão ficar ali trocando de lugar. Esquentou, sobe, esfriou, desce, esquentou, sobe, esfriou, desce. Assim a mistura ou a substância que está ali vai esquentar como um todo. Tá entendendo? Correntes de convecção explicam por que aí na sua região está sempre ventando, tá? Você pode reparar que se você for para a beira da praia, você vai sempre ter vento, certo? Isso acontece por dois motivos. Primeiro, pessoal, lembre-se que quando a gente tem, aqui vai uma explicaçãozinha mais ou menos, tá? A areia, ela esquenta muito mais rápido que a água, tá? Eu vou explicar isso bem para vocês certinho. Mas a areia, ela sempre esquenta mais rápido que a água. Então, o ar que está acima da areia esquenta rapidamente também. Ele vai ficar quente e vai subir. Já a água, como ela demora a esfriar, o ar frio está sobre ela e acaba tomando conta do ar quente. Então, pela manhã, né, durante o dia mais especificamente, a brisa sempre vem do mar para a terra. A gente chama isso de brisa marítima, tá? Só que o contrário acontece durante a noite, pessoal. Por quê? Durante a noite, a água, da mesma maneira que ela demora para esquentar, ela demora para esfriar. Então, ela passou o dia inteiro ali esquentando. Agora o ar e a areia esfria rápido. Então, agora o ar quente está sobre a água. Então, esse cara sobe, dando espaço para o ar frio que vem do continente. Portanto, a brisa terrestre vem da terra, né? Certo? Então é por isso que isso explica por que vai estar sempre ventando na praia. Não tem como não estar ventando na praia, tá? Por causa dessa relação. Pode ir lá fazer o teste lá de dia, beleza, brisa vem do mar, de noite, brisa vem da terra, tá? E o último tipo aí de transmissão de calor, perdão, é a irradiação ou simplesmente radiação, tá, pessoal? A irradiação ela é importante demais para nós, tá? Ela é uma transmissão de energia
através de ondas eletromagnéticas, tá? Oscilações eletromagnéticas, como por exemplo aí a luz que vem do Sol, legal? A luz que vem do Sol consegue chegar aqui porque ela se propaga por ondas eletromagnéticas. Como vocês lembram, se propagam no vácuo, tá? Então, o que vai acontecer? A onda eletromagnética sai lá do Sol e chega na gente e vem trazendo energia térmica, traz para nós calor, tá bom? O importante, então, pessoal, é o seguinte: você saber que todo corpo irradia. Você agora está irradiando energia térmica, senão eu não estaria conseguindo te ver, tá? Ou você me vê no caso, né? Porque eu não estou te vendo. Mas todo o corpo irradia energia térmica, tá? E mesmo de noite, quando não tem nenhuma luz batendo naquele corpo, você está irradiando o infravermelho. Por isso que a galera usa óculos de infravermelho para conseguir ver no escuro, tá? Porque você vai irradiar do mesmo jeito. Corpos mais quentes irradiam certas ondas, corpos mais frios irradiam certos comprimentos de onda, tá bom? Então, sim, todo o corpo que tem um mínimo de temperatura vai irradiar, portanto, todo o corpo do universo irradia. Beleza? Vamos lá. Efeito estufa, pessoal, algo que pode aparecer aí no Enem, né? Tá muito em visão esse tipo de situação, então acho que é bom a gente conversar. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito baseado na ideia da estufa, tá? Como é que funciona uma estufa, gente? A estufa funciona, chega luz, ela atravessa ali o vidro e vai até as plantas, tá? As plantas, pessoal, elas absorvem essa luz e aí elas irradiam. Quando elas irradiam o infravermelho. Só que olha só que doideira, gente. O vidro, ele é refletor ao infravermelho. O comprimento de onda do infravermelho não consegue passar pelo vidro, tá? Como ele não passa pelo vidro, ele volta, ele é refletido de volta para a estufa. Por isso que fica tão quente na estufa. Porque aquela energia que deveria sair dali, ela está voltando lá para dentro, tá bom? Então, essa é a ideia da estufa. E o que isso tem a ver com o efeito estufa, Doug? A mesma coisa. Os gases da nossa atmosfera, pessoal, eles fazem o mesmo efeito que o vidro faz dentro da estufa. Eles são reflexivos a boa parte do comprimento de onda. Então, a luz, a energia térmica que tenderia a sair aqui, ó, ela não sai toda, ela sai uma partezinha, a outra parte é refletida de volta para a Terra. Assim a gente consegue manter melhor a temperatura na Terra, tá vendo? Essa é a ideia do efeito estufa, não deixar a energia térmica sair da Terra. Beleza? Para fechar, pessoal, um exemplozinho aqui de um isolante térmico que seria o isolante térmico perfeito, tá? Que é a nossa garrafa térmica. Como é que a garrafa térmica funciona, pessoal? Ela vai ter uma parte de fora, né, uma camada externa, e uma camada interna. A camada interna, pessoal, ela é separada da camada externa por vácuo. Você tem vácuo entre as duas, para que não haja condução de calor. Na hora que você põe a mão na parte externa pode estar super quente, mas ela não conduz, ela não troca energia térmica com a parte interna, tá? Além disso, a parte interna, pessoal, ela é espelhada. Isso tem um motivo muito importante, que é a irradiação. Se eu espelho a parte interna, a radiação que ia tentar sair dali, ela reflete no espelho e volta para dentro. Eu não perco energia por radiação, tá vendo? E olha só que interessante, a tampa e a parte de baixo são de material isolante para a condução térmica ser o menor possível. E com isso você também é, isola a convecção térmica, já que o líquido não vai ter tanta diferença de temperatura, portanto não vai ter parte mais densa, parte menos densa, ele não vai trocar tanto calor com ele mesmo, por isso não vai haver perda de energia térmica, tá bom? Então, essa é a ideia que eu tinha para passar para vocês hoje, pessoal, tá? As questões de parte de condução, convecção e radiação são partes mais teóricas, tá? Condução às vezes cai continha, mas é muito raro de cair aquela equação de Fourier que eu mostrei para vocês, tá? É bem difícil de acontecer, mas é bom você saber que ela existe e saber aplicar ela direitinho, ver uns exercícios sobre isso também é importante, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa estamos aí à disposição. Um abraço para todos aí e falou!